Olá, meu povo! Vamos estudar? Vamos estudar? Conhecimento é bom e todo mundo gosta, não é isso? Então vamos estudar. Eu sempre digo, conhecimento é um bem precioso, ninguém pode roubá-lo de você. O máximo que pode acontecer, e é bom acontecer, é bom que aconteça, é você dividir o seu conhecimento. Então vamos estudar um pouquinho, vamos adquirir conhecimento para poder compartilhar com outras pessoas. Nosso tema de estudo vai ser a continuação. Nós começamos falando sobre o processo de admissão, depois falamos sobre folha de pagamento e agora vamos falar sobre processo de demissão, certo? Vamos fazer o resumo aí do processo de demissão, certo? O processo de demissão, também conhecido como rescisão, né, de contrato aí de trabalho, ele tem alguns tipos para que haja essa rescisão, para que haja esse processo de demissão. E aí eu quero citar alguns para vocês aqui, certo? Quando é que a empresa pode fazer esse processo de demissão e os tipos? Primeiro, um dos primeiros tipos que eu quero falar com vocês é a demissão por justa causa, certo? Primeiro eu vou citar para vocês a demissão por justa causa por parte do empregador. Quando é que a empresa pode demitir um funcionário por justa causa? Vou listar aqui para vocês, ó. Mau procedimento, né? Mal conduta, ato de improbidade, insubordinação ou indisciplina, embriaguez, né? Condenação criminal. Então, são motivos que a empresa tem para dispensar o funcionário, para demitir o funcionário, né, por justa causa. Por que a gente fala a questão de condenação criminal? Às vezes o funcionário ele foi admitido ali, mas tem um processo, né, judicial ali que tá sendo tramitado e não foi ainda julgado. E aí, no decorrer, né, ele está trabalhando e foi julgado e foi condenado a cumprir, vamos supor, uma pena lá de reclusão. Então, ele não vai poder mais prestar serviço para essa empresa. Então, a empresa pode, sim, demiti-lo por justa causa. Outra questão é a questão da embriaguez, né? Aquele funcionário, às vezes, bebe durante o horário de expediente, chega com sinais visíveis de embriaguez, né? Normalmente ocorre nas segundas-feiras, né? O pessoal passa final de semana aí nas festas, na segunda já chega ali com aqueles sintomas ali de embriaguez realmente. Então, a empresa pode fazer a demissão, né, a rescisão do contrato por justa causa. Só que aí nós falamos da demissão por justa causa por parte da empresa. Mas existe também, pessoal, e é muito importante lembrar a vocês, a questão do pedido, né, de desligamento por justa causa, né, dessa rescisão de contrato por justa causa também por parte do funcionário. Né? Então, quando é que vai ocorrer isso? Eu quero listar para vocês aqui, ó, observe. Então, quando ocorre assédio moral, né, dentro da empresa, quando ocorre uma sobrecarga de jornada, né, quando ocorre risco à vida, certo? Então, o funcionário está ali, não pode trabalhar em paz porque está sendo assediado, o funcionário está trabalhando em empresa, mas foi combinado com ele uma carga horária e ele está sendo obrigado ali a cumprir uma outra carga horária e muitas vezes sem a remuneração correta da carga horária que ele está cumprindo. Quando ele percebe que aquele emprego, aquele trabalho, né, aquela função que ele está exercendo está colocando a vida dele em risco, né, de forma que ele não foi orientado previamente. Então, assim, esses motivos que eu dei são alguns motivos que o funcionário pode pedir uma rescisão de contrato, certo? E por justa causa. Por que por justa causa? Porque quando ele pede essa rescisão de contrato e que é por justa causa, ele não perde os benefícios, certo? Ele não perde aí o seu FGTS, ele não perde aí o benefício, né? Se tiver férias vencidas, ele vai receber também. Seguro-desemprego, ele vai receber também, certo? Por quê? Porque ele está reincidindo um contrato de trabalho, ele está pedindo essa demissão porque houve um fator, né? Porque houve algo que o motivou a pedir, algo que não estava dando a ele condição de permanecer no trabalho e que era algo que estava sendo causado pela própria empresa, pelo próprio empregador, tá bom? Então, é bom você lembrar que existem esses dois formatos.
da demissão por justa causa, tanto por parte do empregador como por parte do empregado, certo? Show? Partiu? Vamos dar sequência? Na sequência, a demissão sem justa causa, certo? Simplesmente a empresa não tem mais necessidade do colaborador ali dentro da empresa, talvez realmente redução, né, de quadro de funcionários, redução nas atividades da empresa. Então, a empresa ali pode demitir o funcionário sem justa causa, né? Desde que haja um aviso prévio, ou trabalhado ou remunerado, né? Se a empresa avisou, né, o funcionário de forma prévia, então o funcionário vai poder cumprir o seu aviso ali, ser remunerado. Ou se a empresa também não quiser que ele cumpra o aviso, a empresa pode pagar os dias dele de serviço e pode dispensá-lo já de forma imediata, ok? Então, esse é a rescisão de contrato ou demissão sem justa causa. Nesse caso, o funcionário tem todos os direitos trabalhistas assegurados, tá? Aí, outra coisa, o pedido de demissão pelo funcionário, né? Que não houve ali nada que desabonasse o que foi feito ali no contrato, né? O que foi realmente acordado ali no momento do contrato, mas o funcionário simplesmente, ou porque achou um outro emprego, ou porque teve algum fator, né, que o fez decidir por não continuar mais naquele emprego, ele quer pedir demissão, né? Não tem nenhum motivo aparente, mas ele não quer continuar ali, né? Então, ele pode sim pedir a demissão. É uma demissão que ele vai pedir sem justa causa. Porém, alguns benefícios ali ele não vai poder obter. Por exemplo, o FGTS dele vai ficar retido, ele não vai poder sacar, ele não vai ter direito a seguro-desemprego, né? Ele também pode optar em cumprir, né, o aviso dele, cumprir e não pagar, ou ele pode optar por já não trabalhar e pagar a empresa. Nós vimos que quando a empresa demite, ela tem a opção, ou deixa o funcionário trabalhando, cumprindo o aviso, ou então ela paga e já dispensa o funcionário. Quando o funcionário pede demissão, é a mesma coisa. Ou ele pode continuar trabalhando, cumprir o seu aviso prévio, ou ele pode simplesmente fazer a questão do aviso indenizado, né? Ele pode indenizar a empresa, por quê? Porque ele avisou naquele momento e já não trabalha mais, tá bom? Então, esse é um outro tipo aí de rescisão de contrato. Existe também a demissão consensual, né? Onde empresa e funcionário aí, eles decidem que não tem mais interesse, né, em continuar com aquele contrato de trabalho. Então, nesse modelo, pessoal, eu quero até pegar aqui para vocês um pedacinho do que diz a lei, certo? Ao pé da letra. Diz assim, ó, nesse processo de demissão, o desligamento ocorre em comum acordo, ou seja, os dois estão querendo aquela rescisão de contrato, certo? Também é exclusivo dos contratos por tempo indeterminado, né? Então, mesmo que seja um contrato aí por tempo indeterminado, ele pode ser, é o meio, né, em que esse modelo aí de rescisão pode ser feito. É um contrato indeterminado, só que eu não tenho mais interesse em prestar o serviço e a empresa também não tem mais interesse nos meus serviços. Então, podemos, em comum acordo, fazer aí essa questão da quebra, né, desse contrato, dessa rescisão contratual, certo? Então, existem aí esses tipos de rescisão contratual. E como é que funciona, né? Então, normalmente, quando a empresa é que vai desligar um funcionário, é que vai demitir o funcionário, ela tem ali que chamar o funcionário, né? Explicar os motivos por que está demitindo. Ela vai, se for com justa causa, o funcionário tem que ficar ciente do porquê que ele está sendo demitido, qual é o motivo da justa causa. A empresa tem, sim, que explicar para o funcionário, certo? Se for sem justa causa, também tem que ter essa explicação. É feita uma entrevista de desligamento, assim como quando é para admitir, né? Faz-se ali aquele processo seletivo, a entrevista com o candidato. No processo de demissão, a mesma coisa. Vai fazer uma entrevista, né? De desligamento com esse funcionário, certo?
Então, se for o aviso prévio trabalhado, o funcionário vai ter o seu tempo ali para estar trabalhando, se organizando. Lembrando que no aviso prévio trabalhado, o funcionário ele tem direito a sair mais cedo, né? Uma jornada um pouco menor. Se for indenizado, né? O funcionário, desde a partir daquele momento ali que foi reincidido o contrato, ele já não precisa mais comparecer à empresa, ele recebe a sua indenização, né? Pelos dias. E essa questão do processo de demissão, a equipe do RH da empresa deve estar muito bem alinhada, porque tanto para a empresa quanto para o funcionário não é um processo fácil, né? Então, deve ser conduzido da forma mais leve possível. Não deve haver nenhuma dúvida ao finalizar esse processo. Na questão da entrevista, a empresa ela precisa oferecer ao funcionário essa entrevista de demissão, certo? É obrigação das empresas oferecer. Porém, o funcionário, ele tem a opção em preencher ou não, certo? Então é isso, nós vamos continuar ainda com esse assunto de demissão, de admissão, de folha de pagamento.